Você já reparou que às vezes o jogador não precisa de tempo, ele só precisa do lugar certo? Há 3 jogos, um garoto que saiu do Vasco desembarcou na Inglaterra. Ninguém fez festa e ninguém criou expectativa. Mas em 90 minutos o torcedor já estava de pé. Em 3 jogos vieram 2 gols e não foram gols qualquer, foram gols de vitória. Esse é Ryan e o que está acontecendo com ele no Bournemouth não é normal. Existe um motivo claro para isso e quase ninguém tá te falando. E que começo avassalador tá tendo o Ryan pelo Bournemouth, né, rapaziada? Gol, assistência, isso em somente 3 jogos, só começou como titular em 2 partidas e o moleque já basicamente tomou conta da posição, né, rapaziada? Joga na ponta, joga como camisa 9 e o torcedor já tá apaixonado pelo Ryan. Inclusive na vitória contra o Everton na última partida ele saiu aplaudido de campo, mesmo depois de ter cometido um pênalti, né, rapaziada? Porque, mano, o Ryan tá correndo o campo inteiro, tá voltando pra marcar, tá numa disposição absurda. Infelizmente ele cometeu um pênalti, mas depois, minutos depois, ele foi e se redimiu marcando um belo gol e um gol da vitória contra o Everton na Premier League. Começo absurdo onde os principais jornais ingleses estão fascinados no Ryan e tratando ele como a principal joia do futebol brasileiro. Já tem gente falando que ele é melhor que o Endrick, que ele é melhor que o Estevam, que ele vai ser titular na Copa do Mundo. Mas será que é pra isso tudo mesmo? Vamos dar uma analisada nesse início do Ryan no Bournemouth, porque o que esse garoto tá fazendo é absurdo. E bom, pra gente entender esse início avassalador do Ryan no Bournemouth, precisamos voltar lá na época do Vasco, né, cara? O Ryan chegou no Vasco com 6 anos de idade e viveu a sua vida inteira no Rio de Janeiro jogando no Cruz Maltino. E bom, depois de virar um destaque absoluto no Vasco, marcando mais de 260 gols em toda a história na sua categoria de base, o Ryan também já figurava as categorias de base da seleção brasileira. Era o camisa 10 do Brasil, venceu todos os títulos possíveis pelo Vasco, né? Pela base do Vasco, até porque ganhar título com o Vasco profissional é meio complicado, né? Mas enfim, venceu Carioca, venceu vários títulos importantes com a base do Vasco, venceu título importante com a seleção brasileira, inclusive, né? Na categoria de base, e em 2023 estreou no profissional do Vasco, inclusive já marcando o gol contra o Internacional no Beira-Rio. Mas vale lembrar que o Ryan nem sempre foi considerado uma joia, tá, rapaziada? Assim que ele subiu, que o Vasco tava num momento instável, pô, brigando pra não cair lá em 2023, torcedores disseram pro Ryan o seguinte: você é o mais frouxo, você não corre, você não marca ninguém e você só fica lá na frente parado. Ou seja, rapaziada, nem tudo foram flores pro Ryan na sua passagem pelo Vasco, né, pô? Até porque pra você se destacar no Vasco você tem que ser muito acima da média, porque o time naquele momento, assim que o Ryan chegou, não tava bem. Depois de um tempo o Ryan foi virando um dos grandes destaques do Vasco, né, cara? Mesmo com Coutinho na equipe, Nuno, Verratti, o Ryan virou o grande craque do Vasco. Era o cara que decidia jogos, que decidia clássico, que provocava a torcida adversária, era o cara que ia falar com o torcedor, era o cara que, pô, quando jogava em casa, depois do jogo ia trocar camisa, ia dar, camisa pra torcida, meião, o cara que ia conversar com o torcedor. Então era o jogador mais próximo da torcida e um dos mais identificados, porque também era a cria do Vasco, né? Então assim, rapaziada, pensa, você é um garoto, um jovem que faz gol no Flamengo, faz gol no Fluminense, faz gol no Botafogo, faz gol no Palmeiras contra time grande, decide jogos e é da base do Vasco, então já tem um carinho a mais. Aí você provoca o adversário, então tudo isso vai gerando uma proximidade com o torcedor. Até que chegou um momento em que o Ryan já era de forma absoluta o grande craque do Vasco, tá, gente? Mesmo tendo Coutinho no elenco. O Ryan levou o Vasco para uma final de Copa do Brasil, cara. Um Vasco que ninguém acreditava, bateu na trave de vencer um dos títulos mais importantes da sua história. Mas enfim, depois de fazer um 2025 assustador, né? Pô, um 24 já tinha sido muito bom, mas 2025 do Ryan foi assustador, cara. Chegaram várias propostas de Zenit e de outros clubes, mas o Ryan tomou a decisão de ir para um clube de uma prateleira um pouco abaixo, que é o caso do Bournemouth, mas ideal para ele conseguir se destacar, que é o que tá acontecendo, tá? Porque pensa, você vai pro Real Madrid e acontece o que aconteceu com o Endrick, né? Que você mal vai jogar. Então, cara, eu achei interessante e inteligente da parte do Ryan você se destacar lá fora na Europa em um time menor para depois ir para um time maior. Rapaziada, o Ryan chegou voando na Premier League, tá bom? Na penúltima partida ele já marcou o primeiro gol dele, mano, e um puta golaço, mano. Na moral, gente, conduzindo com uma perna, mano, presta atenção, mano, olha isso. Irmão, o maluco passou, irmão, como quis, pô, pela marcação. Ninguém viu o cara, pô. Gente, ninguém tá esperando que o Ryan faria isso, pô. Ninguém tava esperando, pô. Todo mundo achou que o Ryan ia tocar pro meio, ia fazer o que a maioria dos jogadores da Premier League, né, que são mais táticos, fazem, né, que não vão pra cima, aí cortam, tem medo de ir pra cima. O Ryan é brasileiro, irmão. Gente, o Ryan não tá nem aí, irmão.
Ele bagunçou a zaga do Leeds ali, foi pra cima sem querer saber de nada, mano. Belíssimo gol, tá com a camisa 37 do Bournemouth, mano. Belíssimo gol, rapaziada. E aí ontem aconteceu o seguinte, né, cara? O Ryan, primeiramente, ele cometeu esse pênalti, tá bom? Então ele fez esse pênalti, o que poderia ter abalado o psicológico do garoto, pô, ele é muito novo ainda, só que não abalou, tá? Porque, pô, ele fez o pênalti, o Everton fez o gol, né, que, pô, enfim, tava dando a vitória pro Everton naquele momento, até que o Ryan apareceu pra fazer o gol de empate, tá bom? E logo em seguida o Bournemouth virou o jogo. Então, gente, olha a personalidade desse moleque. Fez pênalti, não se abalou, depois foi e empatou o jogo, se redimindo, tá bom? Mano, belíssimo gol, gol de centroavante, e o Ryan é ponto, o Ryan joga como 9, o Ryan é completo demais, cara. Forte fisicamente, rápido, habilidoso, mano, jogadoraço, fenômeno da bola esse moleque, rapaziada. Inclusive, cara, todo mundo conhece a famosa musiquinha, né, do Oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Que, pô, virou febre aqui no futebol brasileiro, cara. E o perfil oficial do Bournemouth publicou a versão em inglês dessa música, mano. Presta atenção que, pô, até lá na Inglaterra os torcedores já começaram a ficar fanáticos pelo Ryan, rapaziada. Solta o som aí, DJ. Hi. Good evening. Will Ryan score a goal today? Hi. Good evening. Will Ryan score a goal today? Inclusive, olha o elogio que o Ryan teve aqui do treinador do Bournemouth, tá, rapaziada? O Ryan é elogiado por técnico do Bournemouth, ó. Não é alguém afetado por pressão. Olha isso, rapaziada. O treinador Andoni Iraola reconhece erro do atacante pênalti cometido no jogo contra o Everton, mas destaca a reação do brasileiro. Jogou muito bem no segundo tempo, cara. Que loucura, irmão. Pô, maluco marca o pênalti, não se abala, basicamente vira o jogo pro Bournemouth. E, ó, sites britânicos destacam Ryan como nova joia do Bournemouth. Início brilhante na Premier League. O Ryan ganhou elogios na imprensa britânica por atuação. O jornal The Guardian, por exemplo, destacou o jogador como a nova joia do Bournemouth. Já a BBC Sports, que, gente, um dos maiores portais de futebol do planeta, tá bom? Destacou o início brilhante de Ryan na equipe, que ocupa atualmente a 9ª posição na Premier League com 37 pontos, 2 gols e 1 assistência em 3 partidas pelo Bournemouth, rapaziada. E ó, o adolescente brasileiro Ryan continuou seu início brilhante na Premier League quando o Bournemouth saiu atrás do placar, mas conseguiu virar o jogo e derrotar o Everton, que estava com 10 jogadores. Mas é isso, rapaziada. Qual que é a opinião de vocês sobre o Ryan? Vocês acham que já deve ser convocado agora na próxima convocação do Ancelotti para esses amistosos? Tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não sei a opinião de vocês, mas a minha eu vou dar. Lá ele. Cara, na minha visão, Ryan tem que ir pra Copa do Mundo, não tem o que fazer, tá bom, gente? Tem que ter Ryan na próxima convocação, tem que ter Ryan na Copa do Mundo. Hoje o Ryan, com todo respeito, hoje o Ryan tá jogando mais que o Estevão, por exemplo. O Estevão pode ser melhor, pode ser mais jogador, mas o Estevão hoje pô, não é titular do Chelsea. O Ryan já tá se destacando. Gente, o Ryan em 3 jogos já fez o mesmo tanto de gols que o Estevão fez em 20 jogos pelo Chelsea. Então, assim, não é minha, assim, é a minha opinião, mas eu tô falando fatos também, tá bom? São fatos, rapaziada. Hoje a briga é entre Estevão, Ryan, o Luiz Henrique, que eu acho que tá cortado disso porque tá na Rússia, então pra mim não tem nem que ser convocado, tá bom? Mas, cara, qual que é a opinião de vocês sobre o Ryan? Bota aqui embaixo nos comentários. É um fenômeno, não tem jeito, início avassalador na Premier League, provando que você às vezes começar de baixo, um time menor, se destacar pra depois subir, é melhor do que já querer começar no Real Madrid, né? Tá provando isso, tá bom? Enfim, qual é a sua opinião? Um beijo, bota aqui embaixo nos comentários e boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje?